Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com um tema que aparece na semana 5 do PET 2. A gente vai trabalhar com a independência dos Estados Unidos da América. Para quem não sabe, os Estados Unidos da América teve a sua origem através das 13 colônias inglesas localizadas na América do Norte, que até o século XVIII eram de propriedade da Inglaterra, que era a sua metrópole. O povoamento dessas 13 colônias, ela começa a partir do século XVII, com os colonos que vieram para ocupar aquelas terras, fugindo dos conflitos religiosos que eram muito comuns na Inglaterra naquela época. A ocupação da América do Norte, ela se deu através da existência de dois tipos diferentes de colonização. A colonização de povoamento, específica das colônias mais ao norte, e a colonização de exploração, que foi mais específica nas colônias do sul. Bem, as colônias de povoamento, como o próprio nome já indica, elas tinham como principal objetivo a ocupação do território. Vale lembrar que naquela época era muito comum que outras nações se apropriassem de territórios que pertenciam a outros países. Então, nesse sentido, essas colônias de povoamento, elas apresentavam características específicas e bem diferentes das chamadas colônias de exploração. Por exemplo, em relação ao tamanho das propriedades, havia um domínio das pequenas propriedades que a gente chama aí de minifúndios, que são propriedades onde normalmente a própria família se encarrega da mão de obra, né? Os trabalhos são executados pela própria família e a produção ela é voltada para a subsistência da família, ou seja, é uma produção que é voltada exclusivamente para o mercado interno. Outra característica específica das colônias de povoamento é que nessas colônias havia autorização para a existência de pequenas manufaturas. A explicação é porque nessas colônias o objetivo maior não era o lucro, né? A metrópole ela não estava interessada no que estava acontecendo nessas colônias, porque não havia nenhum tipo de produto que pudesse gerar lucro para a metrópole. Então, todo esse lucro que era obtido nas negociações internas acabava ficando com os próprios colonos. A metrópole, no caso, ela se encarregava somente de fazer o recolhimento dos impostos. Já as chamadas colônias de exploração, que eram localizadas mais ao sul dos Estados Unidos, elas tinham como principal objetivo a exploração de toda e qualquer tipo de riqueza que pudesse haver ali para a metrópole. No caso específico, a maior parte da riqueza extraída dessas colônias vieram das plantações de algodão. Esse algodão ele era retirado dessas grandes propriedades e ele era vendido para a Inglaterra, que utilizava esse algodão na indústria de tecidos que estava começando a tomar força naquele momento. Então, você teve como características específicas nessas colônias de exploração o domínio das grandes propriedades, né? Como o objetivo era gerar um lucro para a metrópole, era necessário que essa produção fosse feita em grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios, era necessário que a mão de obra utilizada fosse a mão de obra escrava e a produção ela era voltada então para o mercado externo. E em relação à existência de manufaturas, havia essa proibição, né, como a gente já citou anteriormente, porque o objetivo era que a colônia comprasse, né, todo e qualquer produto da sua metrópole
e com isso as metrópoles acabavam cobrando um preço superfaturado em cima desses produtos e com isso elas garantiam uma lucratividade muito maior em cima dessas colônias. Então a gente pode afirmar que, principalmente em relação às colônias do norte, havia uma certa tranquilidade nas relações com a Inglaterra. Então, o que teria levado esses colonos, de uma hora para outra, a quererem se emancipar da Inglaterra? Então, a gente vai ver aqui o contexto dessa emancipação. A gente pode afirmar que a grande causa, né, de todos os conflitos, ela vai se iniciar por causa do endividamento da Inglaterra. A Inglaterra estava endividada porque ela havia participado da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra por disputa de territórios dentro da própria colônia, né, na fronteira com o Canadá. Ela disputou alguns territórios com a França, então ela estava bastante endividada e, para fazer frente a esse endividamento, ela vai optar pelo aumento, né, e a criação de alguns impostos que até então não existiam ali nas 13 colônias. Além disso, a gente pode citar também a necessidade do algodão plantado nas colônias do Sul vai se intensificar à medida que a Revolução Industrial ela vai ganhando destaque na Inglaterra, à medida que ela vai se intensificando. Então, tudo isso acabou gerando um clima de tensão muito grande entre os colonos americanos e os ingleses. Então, por exemplo, a Inglaterra ela vai criar uma série de novos impostos que vão causar um enorme prejuízo para os colonos que até então viviam tranquilamente, sem muitas preocupações com essas questões. Então, em 1764, por exemplo, a Inglaterra ela vai criar a Lei do Selo, que obrigava os colonos a colocarem um selo que era adquirido, né, comprado da Inglaterra em todos os documentos oficiais que circulassem pelo país. Então, imagina a quantidade de dinheiro arrecadado pela Inglaterra com a adoção dessa nova lei. Outra lei que desagradou bastante os colonos ingleses foi a Lei do Açúcar, implementada em 1765, que na prática determinava que os colonos só poderiam comprar o açúcar que fosse produzido em colônias inglesas, né? Ele também proibia a importação de rum vindo de outros países e taxava os carregamentos de açúcar dos colonos. Essa medida ela vai prejudicar principalmente os comerciantes que atuavam no chamado comércio triangular. Esse comércio triangular ele funcionava da seguinte maneira: comerciantes europeus saíam da Europa rumo à África e, quando eles chegavam à África, eles trocavam produtos como tecidos, rum e outros produtos manufaturados por escravos que, por sua vez, eram transportados para a América e trocados por produtos como açúcar, tabaco e algodão, que, por sua vez, eram levados de volta para a Europa. Então, a adoção dessa lei do açúcar ela vai prejudicar enormemente os comerciantes que se dedicavam a esse comércio. Outra lei que não agradou os colonos ingleses foi a Lei do Chá, que em 1773 permitia que somente a Companhia das Índias Orientais, que era de propriedade dos ingleses, vendessem o chá, que era uma bebida tão tradicional para os ingleses quanto o café para os brasileiros. Então, em contrapartida,
os colonos ingleses, muito revoltados, pegaram todo o carregamento de chá que chegou no porto de Boston e jogaram esse carregamento todo no mar, jogando a culpa nos indígenas. Na ocasião, eles se travestiram de indígenas, fingiram ser indígenas e jogaram esse carregamento no mar. Esse episódio ele ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E não foi difícil para os ingleses descobrir que os grandes responsáveis não haviam sido os indígenas. Então, em contrarresposta, a Inglaterra ela vai criar novas leis para punir os responsáveis, que vão ficar conhecidas como leis intoleráveis. Dentre essas leis intoleráveis, a gente pode citar a lei que determinava a interdição do porto de Boston até que os responsáveis pelo episódio da Festa do Chá pudessem pagar pelo prejuízo à Inglaterra. Além disso, a gente pode afirmar também que essas leis intoleráveis, elas acabaram retirando algumas liberdades básicas dos americanos, que acabou contribuindo, então, para o início do processo revolucionário que deu origem à independência dessas 13 colônias. Então, em 1774, os colonos eles vão se reunir no primeiro congresso da cidade de Filadélfia e nesse congresso ficou definido a invalidação das leis intoleráveis. Eles reivindicavam que toda e qualquer taxação que pudesse acontecer por parte da Inglaterra teria que passar antes pela aprovação dos colonos. Mas, como já era de se esperar, a Inglaterra ela não aceita esses pedidos e, então, nesse momento, os congressistas decidem se separar da Inglaterra definitivamente. Então, a gente vai ter aí, nesse primeiro momento, como consequência desse primeiro congresso, as primeiras batalhas entre ingleses e colonos e, em 1775, eles vão se reunir novamente na cidade de Filadélfia, no segundo congresso, onde fica estabelecido oficialmente a declaração de guerra dos colonos ingleses à Inglaterra. Essa guerra de independência, então, ela vai oficialmente até o dia 4 de julho de 1776, que é quando é aprovada a Declaração de Independência, redigida pelo célebre Thomas Jefferson, mas, na prática, essa guerra ela acabou se estendendo até 1883, quando a Inglaterra ela reconhece oficialmente a independência através do chamado Tratado de Paris. E vale lembrar que essa guerra só foi vencida pelos colonos porque eles contaram com a ajuda militar da Espanha, da Holanda e principalmente da França, né? Como era de se esperar, a Inglaterra enviou, na ocasião, milhares de soldados para recuperar a região, mas devido à ajuda militar desses países, os colonos acabaram vencendo essa guerra e a Inglaterra teve que reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1783.